Vamos lá, pessoal. Terceira questão. A terceira questão é a mais longa e também não é a mais difícil. Só que agora a gente vai introduzir uma nova ideia, tá bom? Vamos lá. A ideia é a seguinte. Eu tenho 4 vetores. Note que agora eles não estão mais na mesma direção. Não estão todos na mesma direção. Não estão todos no mesmo sentido. E o que está sendo pedido é o módulo, a direção e o sentido. Está pedindo tudo agora. Tá? Se fosse só o módulo e a direção, ia ser fácil a gente usar aquele sisteminha de pegar esse vetor, coloca aqui, traça um novo vetor, né, da origem de um e até a pontinha do outro, e a gente conseguia achar a direção e o sentido muito fácil. O problema está no módulo, certo? E para isso, eu não vou fazer todas porque são muitos, eu vou fazer 3 exemplos. Esse é o mais fácil, esse é o intermediário, e esse é o intermediário, porque não tem mais difícil. É tudo o intermediário, o que vocês acham que pode ser difícil, pelo fato de ter 3 vetores, não é difícil, é o mesmo trabalho. A ideia é a seguinte, primeiro, A mais C. Meu vetor A, ó, valor 3, tamanho dele é 3, né? Para a direita, o C é 2 para a esquerda. Primeira pergunta que a gente tem que fazer, eles estão na mesma direção? Ó, horizontal. Estão na mesma direção. Um está para a direita, outro está para a esquerda. A direção não é o problema. Se eles estão na mesma direção, você pode tratar os vetores como se fossem números comuns. Eu vou ter esse aqui vale 3, esse aqui vale 2, só que ele recebe o valor negativo, correto? Valor negativo não, ele recebe sinal negativo. Então aqui, na letra A, eu vou ter 3 do Azinho, mais 2 esse aqui, só que no sentido negativo, né? Vai ficar menos 2, 3 menos, vai ficar 3, mais com menos menos, 3 menos 2, isso vai resultar em 1. Então, o módulo, aí entra o primeiro ponto, ó. Ele perguntou o módulo, a direção, são as 3 características de um vetor, e o sentido. Agora que a gente vai começar a responder. Quando a gente faz conta, tá bom? Essas continhas aqui vai servir para a gente identificar o módulo. Então, o módulo é 1. Beleza, eu sei que vale 1. Mas 1 para que lado? É 3, tira 2, vai sobrar 1 para a direita. Então, a direção é horizontal. É a resposta. E o sentido, direita. Ok? Essa é a resposta da letra A. Módulo, direção e sentido. Esse é o mais fácil. Agora a gente vai para a letra C, ok? Que vai ser o exemplo de um pouquinho mais difícil. Por quê? No caso A, está na horizontal direita. E B não está na horizontal. Essa é a primeira vez que a gente vai calcular o módulo, porque na questão anterior, na questão 2, nós calculamos módulos, mas os vetores estavam sempre na mesma direção, tudo na horizontal. Poderia ser tudo na vertical, não tinha problema. Nesse caso aqui, a gente vai calcular um módulo de vetores que não estão na horizontal, certo? Como é que eu vou fazer isso? Já pegou aqui? Vou apagar. Vou fazer da seguinte maneira, olha só. Primeiro, a pergunta é módulo, direção, sentido. Vamos analisar aqui, ó. Se eu quero A mais B. Eu tenho aqui o A, eu pego esse B, coloco aqui na pontinha de A, e aí eu vou ter que A mais B, se eu colocar o Bzinho aqui na pontinha de A, vai dar um vetor nesse sentido aqui assim, ó. Esse vai ser o vetor resultante. Então, o que eu já posso responder aqui? Eu posso dizer que a direção é inclinada. O sentido, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Vocês lembram disso? Sentido, então, vai ser sentido do primeiro quadrante. Ok? Beleza. Agora a questão é o módulo que vai ser um trabalhinho. Por quê? Como é que a gente vai trabalhar com isso? Primeiro, os vetores, eles podem ser representados de 2 maneiras diferentes, tá? Nós podemos representar o vetor através direto do seu módulo ou podemos representar o vetor através de suas coordenadas. Como assim coordenadas? Vamos colocar aqui, ó, o vetor A.
Azinho, né? Vou escrever ali da mesma maneira que eu escrevi aqui, ó. O vetor Azinho, ele é dado, olha só. Vamos tomar aqui sendo o centro. Aqui é o centro do mundo, ok? Qual é o tamanho dele no sentido horizontal? O sentido horizontal vai ser o nosso sentido x. Sentido não, desculpa. Direção horizontal vai ser a nossa direção x. A direção vertical vai ser a nossa direção y. Na horizontal, sempre primeiro é a horizontal. Na horizontal, qual é o tamanho desse vetor aqui, se eu for contar aqui, ó? Horizontal, ó. 1, 2, 3. Na horizontal, o A vale 3. Eu vou usar uma vírgula aqui, tá bom? Essa vírgula não é uma vírgula de vou usar número quebrado, não. Na verdade, eu estou separando dois números. Aqui eu vou colocar dois números. Esse aqui é o x e esse aqui é o y. Ou seja, esse 3 aqui quer dizer que esse vetor Azinho, ele tem um tamanho 3, seguindo aqui, ó, na direção x. Eu consigo contar 3. Agora, na direção y, partindo daqui, qual é o tamanho do vetor A na direção y? Note que eu não posso vir para cá porque não tem vetor A aqui. Ó. Não tem vetor A na vertical. O A está só aqui, ó, nessa faixa. Ele está só aqui. Certo? Então não faz sentido, ele está limitado aqui assim, ó. Ele só existe nesse pedacinho aqui. Eu não consigo sair daqui para cá porque aqui não tem vetor A. O vetor A está aqui. Então, na direção y é 0. Tá? Isso é uma outra forma de representar um vetor. Tá? Clica aqui no card para aula especificamente sobre isso. As aulas de vetores aqui no canal foram, acho que 5 ou 6 aulas. Eu estou resolvendo o patch aqui sem nenhuma aula, tentando passar o máximo de informação possível. Senão essa aula vai ficar hiper gigantesca, ok? Mas se você não entendeu, clica no card. Vamos lá. Seguindo. Agora, vamos olhar para o vetor B. O vetor B, ele vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Se eu olhar o vetor B aqui, ó, ele existe só nesse pedaço aqui assim, ó. Em relação a x, existe valor de vetor B? Não. Note que se eu sair desse ponto para cá, eu já não tenho mais vetor B no x. Se eu vim para cá, parece que eu estou me afastando do vetor, né? Não tem mais vetor. O vetor ele só está aqui, ó. Ele aumenta no sentido, na direção de y. Na direção de x ele não aumenta. Certo? Então isso quer dizer que em x é 0. Agora, se eu for olhar em y, na vertical, note que toda vez que eu venho para cá para cima, ó, eu estou seguindo em cima do vetor. Então esse vetor na vertical ele tem um tamanho 1, 2. Na horizontal ele não tem tamanho. Então na vertical é 2. Ok? O que isso significa? Que quando eu somo, olha só, quando eu consigo escrever o vetor dessa maneira, através de suas coordenadas, a soma desses dois vetores, A mais B, é igual à soma desses dois números. Como assim? Desses dois números não, dessas duas coordenadas. Como assim? O x soma com x, o y soma com y. Ó, 3 mais 0, 3. 0 mais 2, 2. Isso quer dizer que o vetor A mais B, ele tem o tamanho 3, 2. Como assim 3? Lembra aqui, ó, do meu vetorzinho aqui, ó, resposta? Esse aqui não era meu vetor resposta? No início? Olha só o tamanho dele. Ele vem até aqui, né? Partindo aqui da origem, na direção x, ó, 1, 2, 3. Ele está aqui, ó. Agora, na direção y, ó, 1, 2, ele está aqui, ó. Então, partindo da origem, esse cara tem um tamanho 3 na direção x e tem um tamanho 2 na direção y, que dá esse vetor. Ok? Então, isso aqui é uma maneira de você determinar as coordenadas do vetor. A gente ainda não achou o módulo. Por quê? Para a gente achar um módulo, a forma de você determinar o módulo é a seguinte. Aí tem uma fórmula para isso. A fórmula do módulo, que eu vou colocar assim como sendo A. Eu vou chamar de Z, aliás, tá? A fórmula de Z vai ser igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa seria a nossa fórmula. Existe um porquê disso, tá? Mas aí você vê lá na aula. Então vamos usar a fórmula. Z vai ser igual a raiz. O x vale 3, vai dar 9.
o y vale 2. Ao quadrado vai dar 4. Mais 4. Correto? Vai ficar aqui, ó, x ao quadrado, x vale 3 ao quadrado, 9. Mais y é 2, ao quadrado dá 4. Raiz. Então, o z vale a raiz 9 mais 4, 13. Raiz de 13. Então, esse aqui é o valor do módulo. Vou colocar aqui assim, ó. Raiz de 13. Tá? Bem, isso, a maior dificuldade aqui é a fórmula, não tem mistério. Aqui é a fórmula, é só jogar na fórmula. A maior dificuldade é você conseguir escrever dessa maneira. Ok? Então, vamos fazer a questão J para ficar claro e bem simples de vez para vocês. Que é o seguinte, apagar tudo aqui, bora lá. Na questão J eu vou ter A mais C mais D, certo? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é escrever o A em termos das suas coordenadas, o C em termos das suas coordenadas e o D em termos das suas coordenadas. Então, vamos começar com A. O A a gente já fez na questão anterior, na letra C, né? Então, como é que vai ficar o A? O A ele tem um tamanho 3 na direção X. Ele não tem tamanho na direção Y. Tudo que está na horizontal não tem tamanho na direção Y. Tudo que está na vertical não tem tamanho na direção X, que seria horizontal. Ó, ele está na horizontal, então na horizontal ele tem tamanho na direção X. O Azinho, vetor, ele vai ser igual, se ele está na horizontal, X ele tem. 1, 2, 3. 3. E na vertical? Não, na vertical ele não tem, porque ele está totalmente na horizontal. Então, na vertical é 0. Agora, vetor C. Vamos fazer o vetor C aqui, ó. O vetor C, ele também está na horizontal, só que está no sentido contrário, né? Então, o que vai mudar? Bem, ele tem tamanho na direção X, certo? Lembrando que direção tem 2 sentidos. No caso aqui é horizontal, direita e esquerda. Ele tem tamanho na direção X? Tem. Então, ele tem um número aqui em X. Mas na Y ele também não vai ter. Então, aqui, ó, o Y eu já vou colocar o 0. Quanto vale o tamanho de C na direção X? O tamanho de C, na horizontal somente, ó, 1, 2. Vale 2, só que ele está no sentido contrário. Então, vai ser menos 2. Ok? O A positivo, o C negativo. Ó. Horizontal, vertical, eles não têm valor. Horizontal 3, horizontal menos 2. Agora, D. Falta o vetorzinho D. D vai ser igual... O D é esse carinha aqui, ó. Ele tem alguma coisa na horizontal? Não, ele está na vertical, né? Então, na horizontal é 0. E na vertical? Na vertical vai ser menos, porque está para baixo. Eu vou dizer que para cima é positivo. Então, como o Dzinho está para baixo, vai ser menos. Qual o tamanho dele? 1. Menos 1. Certo? Tá aí os nossos 3 vetores. Agora, o que eu tenho que fazer? O que significa somar esses vetores? É isso aqui, ó. 0 mais 0, 0. Menos 1, menos 1. Esse é a vertical. Agora, 3 menos 2 dá 1. Mais 0, 1. Tá aqui. Então, a nossa resposta final, o que seria aqui, ó, A mais C, né? A mais C mais D vai ser igual a 1 no X menos 1 no Y. Ó, 3 menos 2 dá 1, mais 0 continua 1. 0 mais 0, 0, menos 1, menos 1. Então, esse aqui é o nosso resultado. O que significa isso aqui de resultado? Vamos aqui para a origem. Aqui é a origem. Agora, em X, eu vou andar 1. Vim para cá. Em Y, eu vou andar menos 1. Então, ao invés de ir para cima, eu vou para baixo. Vim para cá. Então, se eu somar... Aqui foi o final, né? Em X eu andei isso, aqui em Y eu andei isso. Eu fiquei aqui no final. Isso quer dizer o quê? Que se eu somar A mais C mais D, partindo da origem, eu vou ter esse vetor no final. E de fato é verdade. É só vocês fazerem agora daquela outra maneira que nós aprendemos na primeira questão. O A é 3 para lá. Ok? O C, somando, vai ser 3 voltando. 3 não, 2 voltando. Ok? E o D, continuando daqui, ó. Primeiro, coloquei o segundo, agora o D é para baixo.
Aí você liga aqui, ó, o primeiro com o último, dá esse vetorzinho, exatamente esse que está aqui. Então, isso aqui são as coordenadas resposta, tá bom? Agora, como é que a gente faz para calcular o módulo? Jogando na fórmula, aquela mesma fórmula. A fórmula vai ser a seguinte. Z, que é o módulo, que eu estou chamando módulo de Z, vai ser igual a raiz, certo? De x ao quadrado mais y ao quadrado. Quem é x? X é esse cara aqui. 1 ao quadrado dá 1. Mais y ao quadrado, ó, menos 1 ao quadrado, vai ficar menos 1 vezes menos 1, menos com menos dá mais. Vai ficar 1 vezes 1, 1. Então, tanto 1 ao quadrado quanto menos 1 ao quadrado dá 1. Certo? Qualquer número negativo elevado ao quadrado dá positivo. Isso tudo dentro da raiz. Z é igual a isso aqui. 1 mais 1, 2. Só que vai ficar a raiz de 2. Então, Z é igual a raiz de 2. Então, aqui está o módulo. Raiz de 2. A direção, ó, direção inclinada. Sentido, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Tá bom? Espero ter ajudado. Com isso, vocês conseguem resolver o resto da lista, tá bom? Valeu!